Bem, e agora todo fechamento. E todo fechamento tem que ser um fechamento assim, com balanço, com o chefe, com as pessoas que originaram. Então a gente abriu com o Cardama, que deu o pontapé inicial do jogo. E nós vamos fechar com o Alessandro Valente, que é um dos grandes responsáveis por esse gigantismo da BIS Sigma Américas 2023. Missão cumprida? Missão mais do que cumprida, nós batemos todos os recordes, consolidamos hoje o evento que é o maior da América Latina. Quem não veio, prepare-se, o ano que vem nós teremos um monte de atrações novas, teremos mais palestras, provavelmente um palco extra, porque apesar do palco, nós dessa vez tivemos 2, né? E apesar do palco ser limitado a 2, com 3 seria muito melhor. Isso tudo é gravado. Então todo o conteúdo depois é disponibilizado para aqueles que vieram e para os que não vieram também. Então é importante ressaltar que quanto mais conteúdo, melhor. Porque conteúdo é rei. E o sucesso da BIS Sigma, agora com Sigma, né, é por conta, eu gosto de dizer que é por conta do conteúdo. O conteúdo que nós fazemos desde o princípio, desde a primeira edição, é um conteúdo de brasileiro para brasileiro. É um evento de brasileiro para brasileiro. Claro que agora, cada vez mais, de América Latina para América Latina. Ou seja, o público latino-americano acaba se identificando com o que está no palco, porque nós temos aqui muito conteúdo relevante para essa audiência. Alessandro, eu conversei com muita gente aqui na feira, encontrei muitos amigos e muitas vezes a gente estava meio que perto e deu para ver a sua felicidade, sua preocupação no início, né? Aquela coisa de que vai nascer a criança, né? E como não tinha ultrassom, você não sabia nem se era menino ou se era menina, né? Aí de repente veio. E aí vieram gêmeos. Um menino e uma menina, porque deu para todo mundo saiu daqui muito contente. E como eu tive a oportunidade de conversar com muita gente que sentou onde você está sentado, que são as pessoas que na realidade ajudam e contribuem muito no sucesso da feira, essas pessoas saíram dizendo aqui que se encantaram com a feira, né? Então, é assim, numa projeção, quase 7.000 pessoas, 250 expositores, perto disso, né? 250, 240. Cerca, alguma coisa entre 240, 250, porque de última hora também tiveram algumas empresas que, apesar de não terem stand aqui, tiveram patrocinando alguns itens, desde uma garrafinha d'água até o chão do evento, então dá acho um que total de 250, né? 35 nacionalidades, né? Isso, esse aí que era o lado que eu queria conversar com você. Você trazer numa feira que nasceu com a ideia de ser uma coisa que conjugasse o Brasil e que de repente tomou uma outra proporção, como é que ficou essa visão para você, BIS, que aí vem a Sigma, e agora em prospecção em relação a tudo aquilo que você tem como planejamento? Porque vocês tinham um planejamento, eu acho que esse planejamento ficou lá atrás porque ele foi extremamente superado. Como é que fica isso na cabeça de vocês que organizam? Realmente superado, né? Nós temos agora já para o ano que vem, o planejamento já começou, nós já estamos conversando cada vez mais com o pessoal da Sigma para trazer cada vez mais gente de fora, mas que tem relevância para a região da América Latina. Não adianta trazer alguém que quer só expor sua marca para um mercado novo e que não ainda adaptou a sua marca, não adaptou o seu produto. Nós queremos trazer mais gente de fato interessada no mercado brasileiro e que possa trazer as experiências lá de fora aqui. Porque aqui é um celeiro de novidades, mas também é um ambiente de diálogo. Nós temos governo, empresários, o público em geral, e essa é uma grande oportunidade para que a conversa seja muito mais produtiva. Ou seja, se você ficar só trazendo um monte de conteúdo que não faz tanto sentido, ninguém vai assistir, ninguém vai ter interesse.
E aqui nós tivemos uma adesão fantástica. Até as mesmas palestras hoje, do final do dia, ainda tinham pessoas assistindo. Já tenho alguns números, ainda muito cedo, de gente pedindo para acessar o conteúdo digital. Então, enfim, tem muito mais coisa por vir. Esse já foi maravilhoso. Como eu disse, já é o evento consolidado como o maior da América Latina. Quem sabe ano que vem um pouco maior ainda. Se o governo fizer a parte dele, eu acho que a gente tem grandes chances de ver o Brasil no center stage do mercado iGaming. Ou seja, se houver a homologação, se a lei, a PL passar, se tudo ficar estabilizado nesse mercado, a gente tem uma grande chance de fazer a maior feira do mundo no ano que vem, né? Porque a gente se aproximou muito, por tudo que eu conversei com as pessoas aqui, de Londres, que é a grande referência desse mercado, né? Malta e a Holanda também. E Reino Unido. E Reino Unido. Quando você vem especificamente para de Londres, né? Quando você vai na de Londres, que todo mundo elogia, teve gente que falou assim, você presenciou isso de manhã, quando uma pessoa me disse assim, olha, se fechar o olho e de repente abrir, parece que você está na feira de Londres, por tudo aquilo que aconteceu aqui, né? Então, o ano que vem existe uma perspectiva de, se essa PL passar, se o projeto de lei passar, se o presidente sancionar, se o Congresso agir bem e tal, que a gente tenha a maior feira do mundo, né? Pode ser uma expectativa, e a 3 meses, 4 meses dos Jogos Olímpicos, que é uma outra... Um outro cenário também que favorece muito a feira, né? A partir disso. Do jeito que está agora, regulamentar a aposta esportiva, somente esta vertical, nós chamamos de vertical as modalidades ou os diferentes tipos de aposta que você encontra no site, né, hoje. Se você regulamentar a aposta esportiva, não ajuda, atrapalha. Você precisa sim regulamentar a aposta esportiva. Você também precisa ter, o Senado já está com isso em mãos, que é a lei que vai legalizar o jogo completamente, todas as outras verticais. Então precisa sim ser regularizada a situação, ou seja, regulamentada a aposta esportiva no Brasil. Ou ficar em vias de, né? Ou em vias de. E o jogo como um todo. Porque é muito simples de entender. Vamos supor que eu seja um dono de um site de aposta. E, de repente, eu tenho uma licença que vai me permitir tantas coisas fazer no Brasil. Ok. Mas essa licença me restringe a trabalhar apenas a aposta esportiva. O que eu faria com os outros, os jogos de cassino, por exemplo? Slots, video bingo, live dealer, né? Roleta, blackjack, crash games, que é uma febre aqui no Brasil também. O que eu faria com isso? Desligo? A receita maior, proporcionalmente falando, vem do jogo de cassino. Então, como empresário do setor, conversando com diversos players que já estão aqui e outros que querem vir, essa é uma grande preocupação, porque esse negócio de, tô agora com a regulamentação, saiu, que lindo. Não é lindo, porque eu não vou desligar o meu cassino, eu não vou desligar os meus jogos. E aí eu converso com essas pessoas e eles me dizem isso, porque eles não querem perder essa receita, que é muito importante, é o que fecha a conta muitas vezes. E eles não querem, simplesmente acham que não é vantajoso. Então, se regulado o setor, nós ainda teremos que correr contra o tempo e fazer com a legalização de tudo. E você acha que aí passa também o cassino físico? Não, tem que passar todos os tipos. E sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Brasil, e assim, você vai para alguns países, a praia é muito bonita, não sei o que. Aqui a gente tem tudo, a gente tem campo bonito, a gente tem serra bonita, a gente tem praia bonita, a gente tem um país... Deserto, tem dunas um deserto, lindas. a gente tem coisa linda. Você vai para o Agreste de Pernambuco, lá em
Brejo da Madre de Deus, que é onde é feita a Paixão de Cristo, aquele lugar é maravilhoso, é lindo. É só você trazer alguma coisa atraente, como eles trouxeram a Paixão de Cristo lá, por exemplo, né? Para um país eminentemente católico. Mas se você levar o jogo ali do lado, você vai ter lugares maravilhosos no Agreste de Pernambuco. Claro. Por exemplo, esse é um lado, mas você tem do Maranhão, os lençóis maranhenses espetaculares. Você tem quase 8.000 quilômetros aí da parte costeira do país. Você tem serras maravilhosas no sul do país, Santa Catarina, enfim. O turismo ganha muito. O turismo, eu acho que. E outra, é aquele negócio, né, Alessandro? Você é um cara do mercado, você sabe disso. O cara sai daqui para jogar em Punta del Este 1h30. Ele vai nessa mesma 1h30 de carro, de helicóptero, não sei o quê, jogar em lugares maravilhosos, claro, aqui mesmo dentro do Brasil, com muito mais condição de levar os amigos, de levar a família, de fazer coisas que talvez ele não fizesse quando você tem que sair do país, e principalmente se você vai a Las Vegas, que é mais distante, essa coisa toda. Esse é um passo que o Brasil tem que dar, tem que ser forte, né? Esse passo tem que ser decisivo para que a gente tenha um aumento. Por exemplo, cada resort aberto para você ter um cassino, você tem em torno de 3.000 novos empregos. Quer dizer, se você fizer 20 desses, você acaba tendo 60.000 pessoas trabalhando diretamente. Quantos outros empregos? Porque para cada um emprego direto que você dá quase 3 indiretos. Indiretos, né? Isso então, mesmo. Quer dizer, você aumenta de 600 para 240 mil na outra ponta. No complexo, né? Porque você tem o transporte de tudo, você tem quem vai levar água, quem vai trazer água, você tem tudo isso. Claro. A comida, tudo. Nós estamos falando em 250.000 de empregos novos, absolutamente novos, 0 quilômetro de um mercado que não existe, que passaria a existir. É em torno disso que as autoridades precisam pensar, que o mercado precisa se programar e que a gente tem que estender, né? Vai muito além do jogo, né? Eu, infelizmente, ainda não conheço Las Vegas, mas tenho amigos que são de lá e outros que visitam e que já me disseram muitas vezes que Las Vegas, o jogo, não é a maior fonte de receita. E assim eu digo também a respeito do que nós tínhamos aqui no Brasil antes de 46. Para quem não sabe, em 1946, o então presidente Dutra tornou o jogo uma contravenção. Ele não criminalizou, não virou, enfim, não é um crime, é uma contravenção, mas isso acabou com uma indústria. Nós tínhamos na época, imagina, Walt Disney vinha ao Brasil jogar nos cassinos, Quitandinha em Petrópolis, Cassino da Urca, e aí no sul de Minas também, enfim, em vários lugares do Brasil, nós tínhamos cassinos lindíssimos, e que além do cassino do jogo trazia uma Carmen Miranda, na época, imagina, a sensação que era trazer grandes nomes, né, da música, do entretenimento, para participar dessa coisa toda, e fomenta, então, a indústria do entretenimento em geral, música, teatro, cinema, e a gastronomia, porque os grandes chefes... A rede hoteleira. Claro, mas um hotel de grande porte precisa de um grande chefe. Um grande chefe consome produtos de alta qualidade. Primeiro precisa de um grande arquiteto, de ótimos engenheiros, claro. A gente falou de empregos diretos. Se a gente começar a colocar tudo isso na cadeia de construção... É muita coisa. Aí o negócio vira uma coisa astronômica, pode ser uma economia quase que paralela à economia que a gente tem. Bom, há quem afirme que o jogo no Brasil seria como o petróleo na época que o petróleo tornou-se necessário. É uma indústria nova. Descobrimos petróleo no Brasil. Então, o que vem junto com o petróleo? Desde uma roupa até o carro, muita coisa hoje utiliza o petróleo. Sim. Então, o jogo traz uma cadeia de coisas que roda em função ou junto ou em paralelo, de alguma forma, há uma sinergia com o jogo. E aqueles argumentos que existiam lá em 1946, de que a pessoa... Porque foi a mulher do presidente Dutra que falou, não quero mais jogo no Brasil, e ele acatou. A verdade é essa. Mas vamos lá.
você tinha uma possibilidade de que se falava, pô, mas e o vício do jogo? Hoje não existe mais essa possibilidade. Não, existe porque, e ela é bem controlada. Isso. É o que eu quero dizer é o seguinte, hoje você tem a possibilidade de controlar para que isso não vire uma endemia. Lá fora. Aqui, infelizmente, hoje, aí a gente entra num ponto muito importante. O cidadão. O apostador hoje, ele não tem proteção do consumidor, ou seja, a Procon não consegue fazer nada, porque as empresas não podem ter suas sedes Estão aqui. lá fora. Tá? O cidadão, quando desenvolve a ludopatia ou a compulsividade pelo jogo, não tem o amparo necessário. Já existem algumas iniciativas, imagine você, da própria indústria para ajudar o combate a isso. Lançaram, inclusive agora durante o evento, uma empresa que vai conectar as casas de apostas a um sistema único para dar um apoio. Inicialmente de forma remota, mas eles estão construindo uma rede de psicólogos e, enfim, para dar apoio às pessoas que têm ou que sofrem de compulsividade e que porventura acham no jogo a forma de desenvolver essa compulsividade, que pode ser por açúcar, pode ser por pornografia. Vamos lá, foi nos bingos, mas aí foi na bebida, foi na bebida. Se você pegar, aí é uma coisa interessante. Vamos pegar a indústria do tabaco. Quantos fumantes são compulsivos, ou seja, viciados em cigarro? E a indústria, 80, 90%? E a indústria não toma conta deles. E tudo bem. Quantos do jogo? Quantos usuários de tabaco são? 80, 90%? Talvez. Do jogo, a gente fala em 6 a 8%. Diminui muito a quantidade. É muito menor. Mas, mesmo assim, eles estão desamparados no Brasil. Existe muito pouco apoio. Para dizer que não tem nada, existe muito pouco. Tem jogadores anônimos. Sugiro que nem vá. Infelizmente, é decaído. Precisa de apoio. O governo precisa interferir. Precisa ajudar. Criar associações, uma agência regulatória. Como tem a Anatel, a ANEL, etc. Tem que ter uma do jogo. Precisa. Tem um dinheiro muito grande. Você vê o esforço que o Brasil fez agora no mercado automobilístico para poder, de 2 a 8 mil, diminuir o valor dos carros mais populares. E aí a economia vai sofrer um abalo, vai perder 3 bilhões e meio. Quanto que se perde só na não arrecadação dos impostos dos jogos que poderiam ser arrecadados e que refletiriam. E outra, um dinheiro absolutamente novo, porque ele não é um dinheiro que você desloca daqui para lá. Não, ele é um dinheiro que não existia na contabilidade federal, na estadual, em nenhuma esfera, e que ele acaba entrando. Isso é um outro ganho. Quer dizer, vocês estão fazendo um lobby. Não, a gente está dando fatores, a gente está dando informações sobre tudo que pode acontecer para que esse mercado regulado, para que esse mercado com as leis possa lobby refletir. Quem faz é americano. Isso. Aqui a gente traz a realidade. Legalizar a aposta esportiva em 2018. O então presidente Michel Temer teve a coragem de botar a tinta no papel e falar: aqui está legalizado. Alguém vai regulamentar. De lá para cá, sem fazer um grande estudo, uma grande pesquisa, tem uma estimativa de 80 bilhões que poderíamos ter arrecadado. Isso com base em o quê? A estimativa de 20 bi de arrecadação. Se a gente pegar, infelizmente ainda não foi regulamentado, né? Então não tem ainda empresa aqui pagando imposto, etc. e tal. Nós temos 4 anos e meio. Então entre 80 e 100 bi... Já foram para o espaço. Não entraram. Foram para outro lugar. Esse outro lugar se beneficia, esse outro lugar utiliza na sua economia, na sociedade, e a gente aqui fica a ver navios. Então não pode isso continuar por muito tempo. Parar o jogo é praticamente impossível. O jogo ele já existe no Brasil, através de loterias, através do Jockey Club, por exemplo. Ele nunca deixou de existir na realidade. Não, ele só algumas verticais do jogo que deixaram de existir.
Ele não foi completamente Mas quem queria banido. ser compulsivo ia pro jockey e jogava do mesmo Óbvio. jeito. Acabou. Ou na loteria. Ou no jogo de bicho. Ou no bicho, mas o bicho ainda não sendo regulamentado também, a gente não pode comparar tanto. Mas loteria, raspadinhas, teve febre disso, título de capitalização que usa a loteria para sorteio, enfim, já existe jogo legalizado e regulamentado. Precisa ou estas verticais também serem agora olhadas com mais seriedade. Eu como brasileiro, eu às vezes até me pergunto, eu como brasileiro prefiro que seja feito isso logo de forma ampla, que abranja todas as verticais, né? Ou seja, todas as verticais, a pós-esportiva, cassino, etc., do que agora eu vou liberar só a pós-esportiva. Ah, não, agora eu vou liberar metade disso aqui. Bom, aí não Só dá. joguinhos eletrônicos que Não, você não possa dá, fazer não por dá. terminais. Não, tem que ser competente para abrir todo o mercado, porque o mercado é igual um caminhão, né? Depois que você coloca a carga, você dá uma freadinha, ele se ajeita. Claro. Né? Olha o tamanho dessa feira. É muita gente interessada em fazer a coisa direita. Você pode perguntar para um monte de gente aqui. Eu diria que mais de 90% vão ser a favor da legalização e da regulamentação de todo o setor. Não ele picadinho. Um ou outro, talvez, por talvez também não ter entendido a importância de todas as verticais. Um site que opera só poker, por exemplo, para ele se legalizar e Ele está resolvido. regulamentar poker, eu estou resolvido. Um outro que só foca em esporte, também ele está resolvido. Mas a maioria conta com todas essas verticais, monta uma padaria. Aí você monta uma padaria e chega lá e o cara fala para você, olha, você só pode vender pão. Pão francês. Você não pode vender bolo, você não pode vender torta, refrigerante aqui não entra, cigarro jamais. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É difícil, Vamos lá, é hein? só você ir para qualquer posto, principalmente aqui num grande centro como São Paulo, que viraram as conveniências. Pronto. A conveniência virou, e aí pelo nome mesmo, ela teve uma amplitude tão grande que ela atende o cara. Enquanto ele para o carro para abastecer, ele não toma só o cafezinho, ele leva o pão para casa, ele compra qualquer outra coisa que seja importante para ele. Para a gente finalizar, parabenizando muito e a todos vocês, a sua equipe, ao grupo de trabalho, eu comecei perguntando se a missão estava cumprida. E agora eu pergunto quais são os próximos desafios da BI Sigma pelos anos que vêm pela frente. Com a fusão das duas empresas, eu acho que agora estreitar mais o relacionamento, alinhar mais as expectativas. Dessa vez ainda nós tivemos eventos paralelos, então unificar mais os eventos satélites, né? A gente chama de satélites, por exemplo, a feira está acontecendo aqui no Transamérica Expo Center. Mas tem entrega de prêmios, dessa vez teve da Sigma, da BIS, teve jantar da Sigma, teve da BIS, então, já para o ano que vem, um dos grandes desafios é alinhar essas coisas para que a gente tenha um evento cada vez mais consolidado, até que se torne um só. Sinergia. Exato. Foi muito em cima, tínhamos duas possibilidades, cada um faz seu evento esse ano, decidimos arriscar, o risco pagou, né? A aposta pagou, mas eu acho que poderia ter sido muito mais vantajoso, tanto para quem vem, como para nós, se isso estivesse mais bem sincronizado. Não houve tempo. Eu peço desculpas a vocês que estiveram aqui e a todos que enfrentaram dificuldade para saber, puxa, que evento eu vou hoje à noite? No ano que vem a gente já vai ter isso aí muito mais alinhado e a comunicação vai ser única. Então, espero que dê tudo certo. Legal. Muito obrigado. Parabéns. Mais uma vez. Parabéns mesmo. Parabéns. Eu que agradeço. Eu sei a pressão que foi, aquela coisa assim, você está concentrando muita energia, você está focado, mas você ainda tem que torcer para o vento estar na medida certa, para o sol estar na temperatura exata, para a pista estar
tranquila, não muito abrasiva, mas também não está muito numa temperatura negativa que também provoca. O pneu tinha que estar legal, o carro tinha que estar legal e o carro cruzou a bandeirada de chegada em primeiro lugar. Era isso que valia, valeu por isso, mas evidentemente que se aprende. Né? Então tem muita coisa para levar daí para frente. E esse eu acho que foi o objetivo de vocês e que vocês conseguiram fazer uma prova de extrema regularidade, muita capacidade com o primeiro lugar. Foi muito bom. Foi muito bom. Espero que o ano que vem seja uma edição melhor ainda. Muito obrigado pela cobertura de vocês. O Olivério sempre esteve conosco, ajudando. E temos mais aí coisas para fazer o ano que vem. O ano que vem não, já esse ano, né? E para começa o ano segunda-feira, né? Não, terça, segunda... Segunda você vai dar você vai dar um perdido, como diziam os mais jovens. Segunda você vai dar um perdido. Não, segunda já tenho a reunião de alinhamento. Então, desculpa, já começa segunda-feira. Então, aquele perdido está cancelado. Não, está cancelado. Esse perdido vai acontecer mais para frente. É isso. Se Deus quiser. Ela não ouviu, né? A sua esposa não ouviu isso, porque ela estava contando com você em casa na segunda-feira. Então já vamos ter que avisar para ela que isso vai ser adiado. Mas aí adiado. Depois também vai ter, de vez 1, 2 ou 3 dias, um pouquinho mais, ela também vai ganhar na quantidade dos dias. Grande abraço, qualidade. E na Obrigado. Qualidade sempre. Mais uma vez, agradeço a todos. Ano que vem, fiquem atentos, vai ser em abril. Aqui em São Paulo, estamos definindo a data e o local. Vem coisa muito boa por aí, porque... Vai vir. É assim, eu estou acompanhando tudo de muito perto, eu vi o quanto vocês trabalharam, mas o quanto que vocês já começaram a olhar lá na frente. E isso vai desembocar numa estrutura, eu tenho certeza que maior do que a gente já viu aqui, que era quase impensada. Né? Nós acabamos de sair de uma pandemia. No ano passado foi feito ali no limiar de uma pandemia. Ainda existia muita preocupação com o Covid. Esse ano, com menos, mas também todo o desenvolvimento da feira ainda se deu durante a pandemia. Né? Ela só aconteceu agora com a pandemia quase que eliminada, mas ainda foi um sofrimento para vocês. Claro. Né? Tinha gente que falava que o sucesso da primeira edição se dava por conta do fato de que a pandemia acabou e todo mundo estava desesperado por evento. Ok. Segunda edição, continuavam repetindo. Agora eu já não sei se essa desculpa é válida. Não é válida. É o sucesso do empreendimento mesmo. Exatamente. Né? Do mercado, do empreendimento, do esforço de cada um dos lados, inclusive, né? Porque existe aqui o lado, existe o lado também de quem está aqui na feira e foi muito legal. Repito, parabéns. Só acontece por conta deles, né? Os patrocinadores, os expositores, os congressistas que vêm para cá. E por isso que eu digo que a casa é nossa sempre. É uma casa onde todo mundo pode entrar e ser feliz. Com certeza. Obrigado. A gente se vê na BIS Sigma Américas 2024, com certeza.